tanta coisa. Eu sempre falo, tu perguntou aquilo, eu acabei não vendo. O problema é o seguinte: primeiro, qualquer situação tem sempre que ver o lado material do negócio. Primeira coisa é checar todos os lados materiais. A repercussão mediúnica, cara, é muito variada. Eu sei. Não tem como você adivinhar, assim. Agora, o que geralmente ocorre? Num momento desse, que a pessoa tem, ela perceber como é que está o ambiente e tal, quando alguém vai fazer, por exemplo, um atendimento ou qualquer coisa, para a pessoa, e a pessoa narra isso, aí é muito assim, intuição na hora. Está entendendo? Falando, você vai consultar. Eu entendi. Comigo é isso. Então depende muito, porque não tem várias possibilidades. O que a gente narra e dá como exemplo é o que a gente já viu acontecer, entendeu? Mas não quer dizer que sempre seja aquele motivo. Que seja a regra, né? Porque é aquilo, é individual. Você vai ver hoje aí, na continuidade disso, do assunto, que não tem como adivinhar. Então, tu tem o quê? Uma visão geral das causas, dos problemas. Você tem a experiência de ter visto muita coisa, atendido muita coisa, as narrativas do plano espiritual. Então, é assim, não tem milagre no negócio. E, às vezes, por isso que o atendimento fraterno, isso é até bom, o médico escutar isso, porque o atendimento fraterno é um trabalho mediúnico. Então, lá no CELD, por exemplo, o pessoal tem uma equipe, não é qualquer um que pode fazer. Então, ele está lá no salão, então ele está com o canal mediúnico dele aberto, ele está com a antena ligada. Então, ele está escutando ali e o plano espiritual vai intuindo ele para as respostas, para as orientações, entendeu? Então, o cara tem que estar ligadão ali, não é o cara, ele puro. É claro que sempre a experiência do médium, em qualquer fenômeno mediúnico, a experiência do médium vai ajudar. Mas não é tirar coelho da cartola, entendeu? Deixa eu aproveitar e te falar logo um negócio aqui que não tem nada a ver com esse estudo, mas não vou esquecer, que eu acabei esquecendo de te ligar ontem. Será que a Alda entra hoje? Não sei, rapaz. Pô, tu sabe que ontem eu nem conversei, nem falei isso com ela. Mas olha só, o Marcelo, eu falei com o Marcelo ontem. Isso, e aí? E ele, legal, falou que tudo bem, só que ele só não pode a quarta quinta-feira do mês, que é exatamente sem ser essa agora a outra. Aí eu falei para ele o seguinte, que você iria ligar. Você entra em contato com ele, pode entrar em contato com ele hoje e pergunta, se você quiser botar para essa quinta-feira, talvez ele tope. Não, melhor para frente. Então, aí tu combina com ele, tá? Eu falei para ele que você ia ligar para você combinar o melhor dia. Bom? Beleza. Ô, Paulo. Oi. Se você tiver um tempinho essa semana aí, o dia que você puder, se assistir que eu te falei daquela semana passada, no Centro Espírita lá da KSSF, lá na Flórida, do Luiz Lima. Ele faz um estudo muito bacana, e você podia aproveitar, ver se é verdade. Eu acredito no que ele fala, para você ver se combate. Porque, por exemplo, ele fala no mecanismo da mediunidade, que a mitocôndria ela absorve a glicose, o oxigênio e a parte espiritual para produzir a célula. Ele explica muito bem isso. E ele fala que agora em 2001 ou 2000 e pouco, que descobriu a função do centríolo dentro da célula. Que o centríolo abre e justamente é onde faz a comunicação, provando o que Mecanismo da Mediunidade falou lá em 60 e Caminho da Luz lá em 40 e pouco. Foi uma palestra muito boa que ele tem. Tem umas 3 ou 4 palestras falando dessa espiritual, a medicina espiritual, mas mostrando ali na mitocôndria, como é que é feito. Aí, olha só, deixa eu te falar um negócio. É isso que eu falo para vocês, a diferença do que a gente acha que é medicina espiritual e que o pessoal fala. Tu acha, olha só, eu não sou médico, não sou biólogo. Tu acha que eu tenho cacife para falar nisso? Não, mas eu falo assim, olha só, eu estou te explicando, olha só. Eu não tenho como, o meu conhecimento profissional não é dessa área. Então, isso aí eu passo batido. Isso aí é um médico comprovando funções orgânicas ligadas à mediunidade. Beleza.
Perfeito. O Marcelo, esse rapaz que eu estou falando com o Rafael, ele é biólogo. E um estudo que nós fizemos no Medicina Espiritual, a parte técnica da função da epífise, até na função vamos dizer assim, influência do espírito na partição das células, na formação, esse troço todo, ele explica, mas tecnicamente, entendeu? Entendi. Isso que eu estou te falando. Então é muito diferente, porque medicina espiritual, todos nós podemos falar, porque é ligado sempre à cura da alma. Em paralelo a isso, você tem as funções do corpo, que para falar nas funções do corpo... Ô, Paulo, avisa que o estudo não começou. É? Avisa o pessoal que o estudo não começou ainda. Não, mas tá legal, tudo bem. É bom a gente aproveitar. Mas tu entende? É por isso que eu estou te falando. Não, eu entendi. entendi. Para falar nisso, tem que ser um cara que conheça tecnicamente. Eu acredito que ele seja um médico ou coisa parecida. Ele é engenheiro. Ele não é médico, não. Então é corajoso. Se você quiser assistir, não para acrescentar o seu estudo, não. Não. Pode assistir, que colabora muito com o seu estudo. Com certeza, com certeza. Ele se miúça, ele vai lá, cita o médico que fala, o cientista com que certeza. colocou, porque ele não fala ali, o cientista não é médico, ele não é espírita. Só agora, em 2000 e pouco, descobriu a função do centrilo na célula. Então, ele faz a coligação. Não, isso tem. Tem a medicina, o pessoal, os médicos que trabalham com a gente lá no Medicina Espiritual, eles comentam isso com a gente, que muitas coisas que André Luiz colocou lá no Evolução em Dois Mundos, a medicina está comprovando, coisas que naquela época, tem até reportagens disso, artigos disso em revista internacional, que usando Evolução em Dois Mundos para mostrar que aquilo ali, naquela época, André Luiz já falava coisas que agora estão descobrindo, né? Que estão comprovando. Até para os ouvintes aí, cara, procurar essas palestras, são 3 ou 4 palestras que ele fala, que justamente quando ele funcionou a onda eletromagnética, ele mostrou a função do centrilo. Exato. Então, a cientista não sabia do que servia o centrilo dentro. Ele abre e fecha na reprodução, uma porta, mas ninguém sabia o que ele fazia. Através do magnetismo, da onda, ele provou que está um campo magnético. Pô, que bom, é legal, é isso mesmo. Então, é muito bacana o estudo, cara. Muito bom. Não, legal. Ficar aí, para quem quiser assistir, está na KSSF da Flórida, Luiz Lima. Bastante coisa dele lá. Muito bom palestrante. Fala muito calmo, muito bom. Beleza. Fala calmo, tipo eu, assim. Boa noite, rapaz. Boa noite. Repete 50 vezes, mas não repete, não. Ele não repete, não. Eu não consigo. Uma vez tentei ficar falando com uma voz doce, calminha, assim. Ai, Jesus. Só eu sei que sofrimento que foi para mim. Bom, gente, vamos começar? Bom dia a todos. A paz de Jesus permaneça em nossos corações. A gente prossegue aí com o curso Medicina Espiritual, com o Nagai, e vamos para a segunda parte do estudo de distúrbios da mediunidade. Nós avançamos na semana passada um slide sobre o tema. Então, para quem não conseguiu aí acompanhar na semana passada e depois me mandou mensagem, nós avançamos, assim, debatemos bastante sobre o primeiro slide que o Paulo colocou. E hoje vamos aí para o segundo slide já, ainda seguindo no distúrbios da mediunidade. Tá bom? Então, que Jesus nos abençoe. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus para iniciarmos a nossa prece. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, querido Mestre, abençoa-nos na manhã de hoje, a fim de que possamos alcançar os ensinamentos que o nosso irmão estudou com tanto carinho para transmiti-los. Que nós possamos, através deste estudo, lançar um novo olhar sobre a nossa vida,
sobre a nossa realidade e que a mediunidade possa se aclarar cada vez mais para nós como um fenômeno natural do nosso organismo, mas que, por outro lado, exige de nós renúncia, abnegação e disciplina. Que Maria Dolores, Inácio Bittencourt, Dr. Hermann e demais companheiros da espiritualidade possam nos guardar em suas bênçãos e que o Divino Mestre continue amparando-nos nesta tarefa. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, assim seja. Paulo, meu amigo, é contigo. Olha só, não sei se deu para vocês escutarem um latido de cachorro. Deu ou não? Deu. Não chegou a captar? Deu. Escutou agora? Agora... Está interferindo? Não. Porque senão eu boto o microfone aqui. Não, eu não vejo interferência, não. Então tá. Se tiver interferindo, você avisa que eu boto o fone. Tá, qualquer pessoa pode avisar também, se estiver atrapalhando. Qualquer pessoa. Isso aí. Tá bom? Vamos lá. Valeu. Então, vamos botar aqui a apresentação, onde nós paramos. Que Jesus nos abençoe aí essa manhã de estudos, que nós possamos sair um pouquinho melhor do que entramos no estudo de hoje aí, em todos os aspectos. Vamos lá. Então, aqui, seguindo aí os inconvenientes e perigos da mediunidade, vamos aí para o item 3 lá do nosso estudo, dado no Livro dos Médiuns, capítulo 18, que a pergunta de Kardec é o seguinte: o exercício da mediunidade poderá apresentar inconvenientes por si mesmo, do ponto de vista higiênico, abstração feita do abuso? Resposta: há casos em que é prudente, necessário mesmo abster-se, ou pelo menos moderar-lhe o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, geralmente, o médium o sente, e desde que experimente fadiga, deve abster-se. Esse texto aí, primeira coisa que a gente tem que chamar atenção e que pode ocorrer muito, um médium, é entender a palavra fadiga. E aqui nós estamos nos referindo ao ponto de vista material, que está falando do ponto de vista higiênico e até, é claro, tirando o abuso. O que é o abuso? O abuso é a pessoa exagerar em atividades, por exemplo, tá? Um trabalho mediúnico. A pessoa vai lá e fica esbaforida com exercícios físicos, demasiado. Então, dependendo do trabalho mediúnico que vai ser feito, aquilo ali vai interferir no trabalho. Por quê? Porque se ele vai doar fluido, e ele ali está cansado, está fadigado, o trabalho vai ficar prejudicado se ele necessita ali do seu componente material, do corpo físico, do instrumento. Então, uma coisa é a fadiga, e aí ela vai ser decorrente, nesse caso aí, do abuso que o médium fez, e de outro que aí não tem dúvida, o cara abusou, o cara ficou naquelas condições, ele provocou aquele estado. E eu estou chamando a atenção disso por quê? Porque se o médium, quando se fala fadiga, o médium está com aquela deficiência por decorrência de alguma doença, de algum estado momentâneo, de alguma coisa que ocorreu. E não aquele negócio dele, estou desanimado hoje, não vou. Porque o cuidado que tem que se ter é para isso, exatamente por quê? Para o cara não, por qualquer obstáculo, a pessoa não ir ao estudo. Então, por isso que tem que ter esse equilíbrio, porque a gente fala assim, é muito fácil para um médium que tenha esse tipo de pensamento, dos espíritos que não estão interessados na nossa evolução, no nosso equilíbrio, tirar a gente do estudo. Porque lá coloca um mal-estarzinho ali no indivíduo, o indivíduo já desiste de ir para o estudo. E não é bem assim.
Não é bem assim. Então, tem que ter uma visão assim bem clara na hora de detectar o estado físico. E outra coisa que o espírito, na resposta, aí chama atenção, não é só o estado físico, é o estado moral. Porque, às vezes, a gente presta muita atenção no problema físico, no que ocorre, mas não presta atenção no preparo moral para o trabalho. Então, vamos dizer assim, vou dar um exemplo claro. Se eu chego numa situação que eu estou trabalhando fora, e eu lá na hora do almoço, eu como carne. Num dia de trabalho mediúnico, a orientação é assim, você evitar a carne. Tem pessoas que já não comem carne, mas tem pessoas que ainda se alimentam de carne, mas no dia do trabalho, ela faz toma aquele cuidado, exatamente por quê? Porque a gente sabe do fluido deletério que escapa da digestão da carne, que também, em relação aos espíritos, é um respeito, porque ele vai utilizar do nosso corpo físico naquela situação, e a gente sabe do que exala ali em termos de odor pútrido, no mecanismo de digestão e tal. Então, é uma questão de respeito ao espírito, disciplina do trabalho, por causa do fluido mais, vamos dizer assim, menos contaminado que você pode colocar ali. Então, isso é o aspecto. Então, todo mundo fica ligado nisso. Mas, às vezes, o que acontece? Isso aconteceu no encontro que nós estamos fazendo mediunidade, numa dessas viagens aí do Leopoldo Machado. Estávamos eu e a Amália, ficamos com 2 turmas, e da turma que eu estava, eu tomei até um susto, porque o presidente do centro, que era uma pessoa daqui do Rio, que foi para lá, estava no fundo do centro, era uma sala comprida, mais comprida do que larga, assim, era o salão de palestras. Ele estava no fundo. E eu dei um exemplo disso, que a pessoa ingeriu. No exemplo que eu dei, não foi nem a carne. Eu falei assim, o cara na hora do almoço lá, está almoçando fora, no trabalho, tá? Tomou um copo de cerveja. Eu falei até isso, tomou um copo de cerveja. E eu falei assim, muito tranquilamente, que eu não bebo, não gosto de beber. Mas mesmo que a pessoa ainda tenha esse hábito, vai falar assim, no dia do trabalho o cara não vai beber. E não é aquele negócio do cara bebeu muito, não. O cara esqueceu e bebeu um copo de cerveja. Eu dei esse exemplo assim. E eu falei, olha, não é o ideal, mas é melhor ir para o trabalho e ainda brinquei assim, vai com vergonha, mas vai. Porque é melhor o cara ir. O trabalho se apresentar. E lá o diretor do trabalho decide, fica aqui, não dá passe, mas acompanha a reunião, ou não entra na reunião, mas fica no centro. Cada centro tem uma... Mas eu dei um exemplo assim. Rapaz, quando eu falei isso, o presidente do centro que estava em pé lá, ele sentou. Ele fez assim e sentou. Eu falei, já vem bomba aí. Aí levantaram 2 senhoras. Mas como? Ele bebeu álcool. Como é que ele vai vir dar passe? Quer dizer, observou todo aquele comportamento material ali de ter ingerido um copo de cerveja. Tinha umas meninas lá que estavam fazendo faculdade de medicina. Aquele negócio do encontro de mediunidade, né? Você pergunta, por que você veio? Você é médium na casa? Você é isso? E elas faziam medicina. Aí eu perguntei, então vamos pedir ajuda universitária. O nosso organismo, ele metaboliza álcool? Metaboliza. Quantos por cento e tal, aquele negócio? Elas, não sei. Eu falei, mas brincando, tentando diluir, eu falei assim, não tem problema, qualquer coisa que vocês falarem, a gente vai acreditar, porque a gente não sabe e tal, mas assim, rapaz... Mas eu queria mostrar que não era condição. O cara não bebeu de propósito para ficar bêbado nem nada. Ele esqueceu e tomou, e aquela quantidade de álcool ali, em termos de metabolismo, não ia atrapalhar por causa disso, que você já tem um percentual de álcool circulando ali, decorrente lá do metabolismo do corpo físico. Mas aí tu vê a intuição que os espíritos colocam, né? Aí eu perguntei para ela, falei, tudo bem. E elas, não, mas ele bebeu. Eu falei, tudo bem, então vamos fazer uma pergunta assim. Quando a gente, durante o nosso dia de trabalho mediúnico, a gente faz fofoca, fala mal de alguém, a gente tem um comportamento indevido com o outro, a gente se abstém de vir na reunião para dar passe? Aí as mulheres sentaram, né?
Porque a ideia toda, você está para o lado material. Aí eu expliquei. Eu falei, ó, aí eu fui chamando o reforço, né? Ó, não é o que entra pela boca, é o que sai. Não tem menor dúvida que não é a condição ideal você ter ingerido álcool naquele dia. Mas na situação do exemplo que eu dei, o cara esqueceu. E falei, caramba, tem trabalho. Já tinha bebido um gole. Vai, se apresenta no trabalho, vai com vergonha, mas vai. Eu chego para o diretor, olha, eu esqueci, tomei um copo de cerveja. E lá, a direção do trabalho, vai, então tu senta aqui, não vai participar do trabalho, mas fica na vibração. Por que esse aspecto? Senão o médium facilmente é deslocado do trabalho. Olha o tipo de exemplo. O cuidado das pessoas. Ela fica prestando muita atenção no lado material. Aí eu fui falando, né? Aí Jesus, ó, túmulos caiados de branco por fora e podres por dentro. Quer dizer, você está sempre observando o aspecto material e não observa o lado moral. Agora, olha só, mecanismo. Se o plano espiritual, o dirigente lá do trabalho, chegar para o médico e falar assim, ó, vamos limpar o cara aqui, isola ele e faz. Beleza, está limpo. O diretor do trabalho vai decidir. Agora, se a pessoa está com aquela língua na cabeça, fala mal para os outros, está com ódio no coração, está com isso, aquilo outro, meu amigo, não tem limpeza que dê jeito. Porque tu vai tirar, o espírito vai tirar, a pessoa vai botar de novo. Por quê? É uma característica dela. Então, dá para entender a diferença? Tem que ter os dois cuidados. O material, é claro, isso não tem dúvida nenhuma, mas também o moral. Por isso que ele fala lá, o médium tem que ter análise disso. Eu tô abrindo muito esse caso, exatamente para a gente ter uma visão geral em cima disso. Eu tenho que ter um cuidado físico, eu tenho que prestar atenção. Se eu estou doente, dependendo do caso, que aquilo ali vai piorar a minha situação, porque eu vou doar fluido, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, eu me abstenho do trabalho. Se eu estou com fadiga, se eu estou com isso, estou com sintomas de uma doença que está me prejudicando fisicamente, eu não vou dar passe, porque está claro aquilo ali. Mas também ver o aspecto moral e cuidar do moral. Aí tem outro negócio que a gente vai falar, pô, mas se for isso, não vai ter trabalhador. Não vai ter trabalhador. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos. Mas, aí o que tem que acontecer? Uma coisa é o espírito está tentando se corrigir. E outra coisa é ele se comprazer naquilo e não está nem aí. Por isso que os espíritos julgam da intenção. Da intenção por quê? Pô, o cara está com esse problema, mas está se esforçando. É ainda uma imperfeição dele. Mas o cara não pode ficar, vamos dizer assim, acomodado naquilo ali. Ah, tudo bem, os espíritos interferem, os espíritos fazem isso, os espíritos fazem aquilo. Vai me aliviar. E não é o caso. Então tem que ficar bem claro isso, do médium também estar se percebendo, se conhecer fisicamente, olhando só a parte material, mas também ter esse cuidado de saber que o processo da mediunidade, por eu estar no trabalho no bem, também vai me dar uma responsabilidade maior, com o compromisso de me esforçar para o comportamento moral melhorar. Então, isso aí vamos dizer assim, é a questão que está ali, que está falando da fadiga, está falando da condição física do médium, mas que ele chama atenção também, mas não só a parte física, mas principalmente o lado moral. O que adianta eu estar materialmente limpinho, estou zero, meu carro está zero, tudo tranquilo, funcionando tudo bem. Pô, e a minha cabeça, eu pensando um monte de besteira. O pensamento é dinâmico. O físico você consegue isolar. O pensamento não, ele está gerando a todo momento. Se a pessoa ela tem que, no mínimo, na hora do trabalho, ela se isolar. Aí vai lembrando aí o que os espíritos falam para a gente na hora de entrar no trabalho. Fazer a leitura, a prece, entrar em sintonia com o plano espiritual. Exatamente para quê? Para você se colocar debaixo daquela influência e se colocar para o trabalho. É o ideal? Não. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor ali. O ideal é o quê? É eu ser a mesma pessoa na hora do trabalho e na vida. Mas a gente sabe que isso ainda para a gente é um caminho a percorrer. Então, cuidado que o médium tem que ter, o equilíbrio é esse. Eu não sou tão bom
quanto eu deveria ser, mas eu tenho que me esforçar. É pelo trabalho que eu vou conseguir força para me melhorar mais e não me afastar do trabalho. Se eu me afastar do trabalho, é pior. Aberto aí para colocações, perguntas sobre esse tópico. Ô Paulo, Pois não. eu entendi aqui, você falou da carne, da bebida no dia, mas pelo que eu entendi, concordando com você, claro, a moral não é no dia, é um viver. Porque dá a impressão assim, hoje eu não bebi carne, mas a moral não é hoje. Hoje eu tenho passo, vou fazer tudo certinho, não. Por isso, ao longo, né? Isso aí. Por isso que eu dei esse exemplo nesse encontro lá que nós fizemos, por quê? Depois o presidente veio falar para a gente, que eram as duas Carolas lá do centro, né? Que muito preocupadas com a parte exterior, mas em nenhum momento estava preocupado com a parte de mudança moral do médium, né? Que foi quando elas se tocaram, foi quando eu perguntei, tu tem o mesmo... Porque, claro, eu não coloquei dessa maneira, mas foi como se eu estivesse perguntando assim, tudo bem, tá legal, tu tem toda a observação, cuidado com a parte material, mas você tem o mesmo cuidado com a parte moral? Você presta atenção nas coisas que você está fazendo, como você está se comportando? Então, é muito daquilo que a doutrina espírita está colocando para a gente em relação ao nosso hábito religioso anterior. Como Jesus falava, né? Tá tudo branco por fora, mas tudo podre por dentro. Era aparência, né? A gente viveu muito tempo o nosso relacionamento religioso vivendo de aparência. E não precisa nem ser em outras encarnações. Nessa mesma aqui, sou católico, vou à missa ao domingo. Os outros 6 dias da semana. Esbórnia, aí domingo se confessa, comunga, 0-0 no Maracanã, segunda-feira começa tudo de novo. Não estou criticando o catolicismo, estou falando da gente, nós que nessa encarnação ainda tínhamos esse hábito, né? Mas é esse tipo de comportamento milenar do espírito que nós temos que brigar para superar. Mas aí você vê, nós temos que ter também essa visão que, como isso é um hábito milenar, nós temos que ter a paciência com a gente também de persistência, mas também ter a paciência de não achar que isso vai mudar de uma hora para outra. É o equilíbrio entre não ficar parado esperando os espíritos fazerem milagre, mas também não desanimar quando eu tento e não consigo. Tem que continuar tentando até conseguir, porque é treinamento, não adianta. E qual o melhor treinamento para a gente aprender isso? É estar no trabalho. É estar no trabalho. Mas eu ainda não sou perfeito. Meu amigo, se fosse esperar médium perfeito, poucos na Terra iriam trabalhar com mediunidade. Ô, Paulo, podemos seguir? Oi, sim. Paulo, uma dúvida. Pois não. Fala um pouco da fadiga numa reunião de mediúnica de desobsessão. O médium teve comunicação de espíritos mais trevosos, recalcitrantes. Pode ocorrer de ficar ao final da reunião fatigado? Fala um pouco sobre essa questão. Boa. Pode ele ficar fatigado. O que não é correto, o que a gente pode ver assim, está alguma coisa errada, se aquilo permanecer. Eu posso, como médium, num determinado trabalho, que pode ser na desobsessão, pode ser num trabalho de passes, o passe que a gente chama de cura, a sessão privativa, né? Em que eu desgaste muito mais energia. Só que o raciocínio é o seguinte, eu desgastei, mas se eu tiver sintonizado com o plano espiritual, se o trabalho estiver sendo feito da maneira correta, ou seja, no caso do atendimento a desencarnado, entre um trabalho e outro, troca de passes, passe dispersivo, autopasse, entre uma reunião e outra. Ao final do trabalho, troca de passe entre os médiuns. Por quê? É o plano espiritual que vai estar dando passe na gente ali. Um tempo ali, por isso que, por exemplo, a nossa casa faz avaliação depois do trabalho, meia hora de avaliação. Cada médium lá vê, falar como sentiu o trabalho, como é isso e aquilo, exatamente para quê? Já te obriga a ficar meia hora naquele ambiente do trabalho ainda, depois da troca de passe. Então, o que acontece? Tem que ter um período, vamos voltar lá para não perder a linha de raciocínio.
Pode ter a fadiga? Sim, é normal, porque o trabalho pode ter desgastado fluidicamente o médium. Permanecer é normal? Não. Por quê? Porque se eu estiver fazendo tudo direitinho, eu vou ter um tempo necessário ali para recuperar o médium. Ah, mas durante esse período, pode algum médium ainda ficar com resíduo? Às vezes acontece. Aí, na avaliação, o médium fala, olha, o trabalho foi assim, senti isso, aquilo, outro, ainda estou sentindo alguma coisa. O dirigente do trabalho, provavelmente, o que vai fazer? Vai pegar lá, vai dar um passe, fazer uma prece, e o médium vai ligar-se ao mentor espiritual do trabalho, ou, se ele conhecer o dele, pedindo para ajudar a se recompor. Então, se houver a fadiga, nós temos que ter meios dentro do nosso trabalho, dos procedimentos, para recuperar aquilo ali. Aí, aquilo que eu falei no domingo passado. Se eu estiver trabalhando no bem, eu não deveria permanecer com fadiga, com problema. Por quê? Porque alguma correção que deveria ser feita não foi feita. Então, aquele negócio, o cara fala assim, pô, amanheci malzão, cansado pra caramba, devo ter trabalhado pra caramba no plano espiritual de noite. Se tivesse trabalhado no bem, estivesse em condições legais lá, voltaria bem pro corpo. Então, aí pode ocorrer, não, eu me meti lá num trabalho de desobsessão. Pô, se você se meteu a fazer isso sozinho no plano espiritual durante o sono, ferrou. A gente tem sempre que fazer essas coisas com a direção, com a proteção da direção da casa. Por isso que a gente diz, mediunidade tem que ser exercida na casa, junto da casa e com a casa, com os médios, com os dirigentes da casa. Porque aí a gente garante essa proteção. Tá? Respondeu? Ok, Paulo, tudo certinho. A gente faz Beleza. Exatamente isso lá na nossa reunião. Obrigada. Beleza, exatamente. Beleza. Ô, Paulo? Oi. Oi. Dentro disso aí que a Márcia levantou, é importante a gente colocar que a reunião de desobsessão, o André Luiz, quando colocou aquele livro Desobsessão, aquele livro teve um momento de polêmica que, na época, o Emanuel pediu que as fotos fossem inseridas no livro. E, na hora da edição, o pessoal queria tirar a foto, não sei o quê, o Emanuel virou para o Chico e falou, não, as fotos precisam entrar. Por que a foto precisava entrar? Porque, na verdade, ali narra toda a dinâmica da reunião e, muitas vezes, aquela dinâmica ela não é cumprida à risca. Porque, por exemplo, ali mostra que existe a necessidade do médium de apoio. Existe a necessidade do passe dispersivo nos médiums após a desobsessão. Mas nós estamos falando de uma reunião de desobsessão, não uma reunião de desenvolvimento. É uma reunião específica, é uma reunião de tratamento ao encarnado, a desobsessão. E, muitas vezes, essas diretrizes que estão na reunião, no livro, elas são ignoradas, sendo que existem alguns fundamentos por trás delas, que é justamente para evitar os inconvenientes. Por exemplo, na foto mostra o dialogador conversando de pé com o médium comunicante. Muita gente não adota isso e não vê prejuízo nenhum. Porém, quando você estuda Missionários da Luz, você vai ver por que a importância de estar de pé, a importância das algumas questões do plexus e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que se a gente cumprir aquilo que está ali, conforme os espíritos pediram, né, que é um livro específico, a chance de nós termos um inconveniente é muito menor. E a chance de potencializar o trabalho é muito maior. Isso aí. Você lembra num dos trabalhos que nós fizemos, eu não lembro se foi no começo, quer dizer, eu não lembro nem quanto tempo que a gente está fazendo esse trabalho, mas lembra que nós fizemos uma de desobsessão, que você tinha pedido?
e que eu mostrei até ao lado. Esse livro é muito direto, é muito papo reto, assim. Mas, ele mostra a função de cada um. Aí, às vezes, eu assim, pô, como é que ele fala isso aqui? É óbvio. Qual é a função do doutrinador? Ele doutrinar, esclarecer o espírito. Qual a função do médium de incorporação? Incorporar. Você, pô, mas é óbvio. Não, mas não é óbvio para muita gente. Muita gente que está apoiando quer incorporar. O cara que está incorporando quer interferir na doutrinação. E ali, o que ele quer dizer ali no frigir dos ovos é o seguinte, cada um na sua posição. Que às vezes o médium que está incorporando quer doutrinar, ele quer combater o pensamento do doutrinador. E os espíritos falam assim, meu amigo, para quem a espiritualidade vai direcionar a intuição? É para o doutrinador, não é para o médium de incorporação. Então, são coisas ali que ele orienta, que é muito direto, e é muito simples, né? Mas as pessoas têm dificuldade de entender o simples. Ele ali coloca tudo isso que tu falou. E agora, outro negócio também interessante, tu falou da postura, do estar em pé. Aí vou falar um negócio aqui, só para não dizer, mas não é assim, tem que. Porque eu vou te dizer um negócio. Em algumas situações, aí o que te dá isso? A experiência do trabalho. Que você sente os espíritos numa condição assim muito... Aquele tipo de espírito chega assim e fala assim, não, eu não sou digno de estar aqui, é muita luz, eu não sei o quê. Aí está vendo a luz, é do ambiente, não é nossa, né? Mas que faz muito efeito, falando, isso é acaso a caso. Só estou falando que não é aquele rígido, que tu começou em pé, fez tudo. Mas você pegar e puxar uma cadeira e sentar junto a eles e conversar, às vezes aquilo ali é um ponto fundamental para que eles fiquem com credibilidade naquele momento do trabalho. Então, tudo isso é o seguinte, qual é o padrão? Aquele ali. Durante o trabalho, o esclarecedor, o doutrinador, como a gente chama, o que ele tem que fazer? Sintonia com o plano espiritual, plena, para estar aberto às intuições. Que se ele tiver que baixar ali o nível, no sentido de se mostrar igual para que os espíritos tenham aderência àquele trabalho, ele vai ser intuído para fazer. Então, é aberto à espiritualidade. Não é eu que vou direcionar o trabalho, é a espiritualidade. Então, esses trabalhos privativos, ele tem muito disso. Só que você não pode querer extrapolar um trabalho privativo para o trabalho público. É tipo quando se dá passe. Quando, às vezes, o guia intui lá, ou, às vezes, até o cara incorporado, dando um passe lá privativo, ele faz um movimento que não é aquele movimento técnico que tu faz lá no salão, que é dispersivo, apoia e depois acomoda. Às vezes não é isso, né? Aí o cara pega e fala assim, não, mas o guia deu. O tio falava um negócio seríssimo assim, isso é coisa de guia. Isso é coisa de guia. Se ele está fazendo ali, ele sabe o que está fazendo, porque ele enxerga, ele tem alguns aspectos que nós não temos. O passe de salão é aquele passe técnico, daquela maneira, dispersar, doar fluido e depois acomodar. Então, a gente tem que ter esse discernimento para não cair do cavalo na hora do trabalho, querer inventar na hora do trabalho. Tá? Podemos Paulo, seguir? Oi. deixa eu fazer uma consideração. Pois não. Voltando um pouquinho atrás, né? A gente observa nas obras de André Luiz uma ilustração assim, com detalhes, de todo o efeito negativo e adverso da gula, da bebida, do fumo, do tabagismo. Essas expressões que você já usou, de odor fétido, como fosse uma pasta, isso tudo está lá em André Luiz. Lá, né? Isso. Está lá em André Luiz, ele ilustra isso muito bem. Mas é interessante o seguinte, é que ele faz todo esse trabalho de descrição, mas ele em nenhum momento diz que é para interromper a reunião por conta disso, que isso é um efeito que causa a suspensão do trabalho. Eu não me lembro disso. Não me lembro. Então, qual é a intenção dos espíritos? É de mostrar as dificuldades para que a gente possa analisar e, evidentemente, trabalhar para que essas adversidades não surjam.
mas não é proibitivo, quer dizer, o sujeito não está proibido de usar álcool, né, de acordo com a sua consciência, mas ele está sabendo quais são as dificuldades que ele vai causar. Isso que eu acho interessante na doutrina. A doutrina não proíbe. Isso. A doutrina não é como muitas crenças religiosas que dizem assim, você não pode beber, você não pode fumar. Não. Ela mostra e deixa ao sujeito o encargo de analisar perante sua própria consciência e tomar a decisão adequada, não é isso? A única coisa que eles exigem é o esforço da transformação. A pessoa só não pode pegar tudo isso que os espíritos deixam para o livre-arbítrio e falar, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar trabalhando assim mesmo. É uma postura completamente diferente daquela de uma pessoa que está tentando, pelo seu esforço, se livrar daquelas coisas. Porque todo mundo sabe, não é crítica moral isso não, todo mundo hoje sabe que quando a gente fala do alcoolismo, do tabagismo, todo mundo sabe que faz mal a si mesmo. Então, a pessoa vai ficar com aquilo ali, vai colher os frutos do plantio, que ela pode fazer o que ela quiser, mas a colheita é obrigatória. Mas o trabalho tem que ser preservado. E eles têm a esperança que nós nos transformemos. Por isso que eles falam sempre isso. Haja o que houver, não se afaste do trabalho. Permaneça no trabalho. Que é através da responsabilidade que o trabalho dá, porque se a gente sabe disso tudo, aí é falta de consideração minha eu não fazer esforço para me melhorar e continuar perturbando os espíritos com esse comportamento. É isso que eles pedem da gente, o esforço no melhoramento. Né? Bem colocado. Vamos seguindo aí, então. Vamos lá de novo passar a nossa... O item 4 nosso aqui, ainda do livro dos médiuns. Haverá pessoas para as quais esse exercício, quer dizer, o exercício mediúnico, apresente mais inconveniente do que para as outras? Resposta. Já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas para as quais é necessário evitar qualquer causa de superexcitação, e a mediunidade é uma delas. Aqui, eu já até adiantei alguma coisa desse tema, quando a gente falou, lembra do exemplo que eu dei, e a Alda também falou que lá na casa, lá no Torema também teve um caso desse, que eu falei que uma companheira nossa lá trabalhou na desobsessão, e ela médium de incorporação, quase até 2 semanas antes de ter o neném. Então, isso é muito do estado do médium, isso é individual. É individual para esse esforço. Só que é o seguinte, se você tem um tipo de... Como é que eu vou te dizer assim? Uma indicação médica, para ter alguns cuidados físicos, para evitar algum esforço assim, assado, para evitar superexcitação mental. Se aquilo é uma orientação médica, vale para a mediunidade também. Então, é usar o bom senso. Uma coisa é você medir a resistência. Você não pode falar assim, poxa, mas aquela média ali aguentou. Se aquela média aguentou, não necessariamente eu aguente. Foi o exemplo que a gente deu da gravidez. Porque cada cabeça é uma cabeça. Então, a pessoa tem que ter o discernimento para isso. Mas a lógica nos diz, igual que lembra sempre de Kardec lá no início, quando ele estava explicando mediunidade, e as pessoas falavam, mas a pessoa ficou maluca porque se meteu com mediunidade. E Kardec e os espíritos falaram, não, o que ela tinha ali era um problema, ela não podia sobrecarregar o cérebro. E ela teria aquele problema se fosse estudando matemática, se fosse estudando química, se fosse estudando qualquer outra coisa que sobrecarregasse o cérebro dela. Então, não foi por conta da mediunidade, foi por conta da atividade que ela não poderia fazer de qualquer maneira, seja mediunidade, seja um estudo, assim, ela se sobrecarregar. Então, não pode, todo mundo sabe que quando você entra no estado mediúnico, você entra no estado de alteração. Vocês lembram lá? Então, é esse tipo de equilíbrio que tem que ser
nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Não é qualquer coisinha eu vou me afastar do trabalho e também não querer contrariar as indicações, os impedimentos materiais que existem para qualquer atividade, e a mediunidade é uma dessas atividades, de eu querer descumprir a orientação para isso. Mas, repito, é muito pessoal isso. O cuidado que a gente tem que ter é para não extrapolar esse senso de responsabilidade, esse tipo, eu vou decidir, e por qualquer coisinha eu não ia ao trabalho. Estou com enxaqueca, não vou ao trabalho. Não estou disposto, não vou ao trabalho. Aí, meu amigo, se depender disso, não vai ao trabalho nunca. Tem que ter esse tipo de consciência, porque o plano espiritual, que não quer, aqueles amigos que nós, entre aspas, que nós conquistamos durante as encarnações, não querem o nosso equilíbrio. Então, vão fazer tudo para nos tirar do caminho do equilíbrio. Por quê? Eles vão perder um instrumento. Eles vão perder uma mente que eles podem acessar ali e usufruir das coisas que eles ainda querem usufruir da vida material e não podem porque não têm um corpo físico. Isso fica aí bem claro. É um complemento aí do que a gente já tinha colocado no domingo passado. Alguma pergunta? Ou podemos seguir? Podemos seguir? Então, vamos lá. Ainda do livro dos médiuns. A mediunidade poderia produzir a loucura não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição, por causa da fraqueza do cérebro. Então, o que produz a loucura? Alguma lesão no cérebro. Então, se você já tem isso, qualquer coisa que você sobrecarregar vai ter esse resultado. A mediunidade não produzirá loucura quando não exista o princípio. Mas quando existe o princípio, o que é fácil de reconhecer no estado moral, o bom senso diz que deve-se usar cautela, sob todos os pontos de vista, por qualquer causa de abalo pode ser prejudicial. Isso aí também é interessante, essa predisposição. Isso faz, vamos ver, quanto tempo? Uns 30 anos, mais ou menos, eu estava começando lá no Leon Denis com a doutrina espírita. Mas eu já tinha, por conta de estar 9 anos lá em centro de Umbanda, por causa da menina que eu namorava da época, que tinha uma mediunidade assim exacerbada, presenciando o fenômeno mediúnico, vendo aquilo. Quando eu entrei no Leon Denis, comecei a estudar e tal. Então, o que acontece? As reuniões sábado, sempre foram sábados, e antigamente tinha reunião só 7 da noite, 7h30, não era nem 7, era 7h30. E eu lembro que um dia, aí tinha, como acontece com todo mundo, né? Tem um aniversário na família, tem uma reunião de família e tal, você vai sempre depois do centro. É aquilo. E nesse dia tinha um aniversário na casa de um primo e tal. Aí eu fui depois da reunião. Quer dizer, cheguei 9 e pouco, alguma coisa assim. E um primo do meu pai, que é médico, até hoje ele ainda está vivo, e ele gosta muito de mim, e ele na época, meu sobrinho, chegou agora, por quê? E tal. Eu falei, não, tia, que eu fui, estava numa reunião no centro. E naquela época, falava em centro espírita, a pessoa ligava logo para o fenômeno mediúnico, né? Para centro de Umbanda, aquelas coisas todas. Não se tinha a ideia do espiritismo como as pessoas já têm hoje, né? Isso foi aumentando. Hoje, tu fala espírita, a pessoa pelo menos vai falar assim, kardecismo, a pessoa já tem. Kardec é o mesmo do Chico, aquelas coisas. Né? Não vira logo direto a chave para centro de Umbanda. Não que a gente tenha alguma coisa contra, mas é uma questão de saber o que é. Engraçado que a reação dele, um médico, a reação dele foi assim, meu sobrinho, cuidado, que eu tinha uma auxiliar lá, era uma pessoa que trabalhava como doméstica na casa dele, que ficou maluca por causa disso, se meteu com essas coisas, ficou maluca. Aí, meu amigo,
com toda a medicina dele. É por isso que eu estou te falando. Tu tá falando de doutrina espírita. Então, eu falei, me admiro o senhor, que é médico. Eu usei os argumentos de Kardec, cara. Eu falei assim, olha só, a loucura tem que ter uma predisposição. Ou ele tem alguma predisposição cerebral, ou é lesão cerebral, ou ele tem aquela predisposição, e aí é como se cortasse um fio ali, você sobrecarregou, e isso aí era com qualquer atividade. Quer dizer, eu usei as respostas de Kardec, o questionamento de Kardec para aquilo ali, em que ele colocou e ele pegou, ficou assim, pelo menos uma pulga atrás da orelha ele ficou, porque é uma coisa lógica e que ele, como técnico, sabe, né? E um negócio interessante também para a gente ver como médium hoje, e como os médiums que vieram antes da gente sofreram. Porque tinha muito essa visão, quando a pessoa começava a narrar que via espírito, que escutava vozes, que fazia isso, aquilo, outro, até um tempo atrás a pessoa era internada como maluco. Aí o que acontecia? Todo mundo deve saber dessas histórias aí. Era choque, era tratamento de choque. Então, o que acontecia? Às vezes, a maioria das vezes, o problema da pessoa era a mediunidade, e com aqueles tratamentos, da maneira como se fazia, ela acabava tendo lesão cerebral mesmo. Não tinha e acabava tendo. Por quê? Falta de conhecimento das pessoas na época, né? A ciência não entendia isso. Como hoje, ele já entende. O cara pode nem saber. Já tem casos que pessoas que chegam no centro lá, que você vai ver, você diz, não, eu vim aqui porque o médico, olha só, o médico falou para mim que eu só ia encontrar a resposta no centro espírita. O cara não se metia a resolver e a falar, mas tipo assim, ó, isso aí não é comigo. O cara já tem noção hoje em dia que esses problemas podem ser encaminhados por outras vias. Por quê? Porque eles escutam. Às vezes o cara tem paciente e o cara estava com problema e, de repente, o cara chega lá, vem cá, o que você fez? Ah, não, eu fui numa casa espírita, comecei a estudar, tomei uns passos, aí já não vejo mais, eu já controlo, eu já faço isso. Então, os caras de bom senso já falam assim, olha, eu não sei muito bem como é que os caras resolvem isso lá, isso aí não é comigo. Vai, procura um centro espírita aí e vai se resolver. Então, hoje já tem essa facilidade. Mas há um tempo atrás, não, cara. Muita gente sofreu por causa disso, pelo não entendimento do que seria a mediunidade. Tá? Então, vamos Paulo, seguir. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende a grande responsabilidade, né? Isso. Porque nós trazemos muitos traumas, né? Que eles podem se desencadear numa superexcitação, né? Numa situação Isso. que... Aí agora, por exemplo, assim, você já teve alguma experiência de ir numa reunião de desenvolvimento de médium, né? A pessoa, naquele momento que ela começa a ter essa sensibilidade, né, com os espíritos, nessa superexcitação, né, que é tudo novo, ela desencadear alguma situação de um pânico, de alguma situação psíquica no decorrer desse desenvolvimento? Qual foi a postura que vocês tomaram? Olha só. Tem uns comportamentos básicos que a gente deve ter diante dessa situação. Mas eu sempre bato na mesma tecla. Ó. Cada caso é um caso, a gente tem que usar a nossa sensibilidade para atender aquilo no momento. Então, se a gente está ligado, o segredo sempre, geral, é esse. Eu estou ligado com o plano espiritual da casa, eu tenho uma responsabilidade ali e eu confio na direção espiritual. Então, ao ocorrer esse caso, eu tenho que buscar logo, mentalmente, vamos supor, eu estou dirigindo o trabalho, vamos colocar essa situação. Então, eu já tenho que estar assim, aconteceu algo fora do padrão, eu já tenho que pegar, tem que ser automático. Mentores espirituais, por favor, me ajudem nessa situação. Me intuam. E você começar a observar. Pode acontecer? Pode. Você falou um negócio no início que é fundamental. O estudo. Então, a pessoa, quando começa o treinamento em qualquer atividade mediúnica,
ele tem que ser precedido e ou, em paralelo, ter o estudo. Para quê? Porque a pessoa tem que entender o mecanismo ao qual ela vai estar exposta e, principalmente, confiança no dirigente do trabalho. Isso os espíritos sempre falaram para a gente. O médium, se ele não confiar no dirigente do trabalho ali, o negócio não vai dar certo. Eu procuro entender isso assim, me colocando. Eu não tenho esse tipo de mediunidade de incorporação e nem algo parecido. Mas eu tento me colocar assim, pô, tu imagina pela narrativa que eu vejo, né? Eu já trabalho com atendimento desencarnado há bastante tempo. Então, eu vejo que é uma entrega, é tipo assim, ó, eu tenho, sabe, deixa eu dar uma ideia aqui. Eu senti isso em treinamento profissional. Aqueles treinamentos de grupo que a pessoa fala assim, tu tem para treinamento de confiança no grupo. Cara, que você de olhos vendados, tu tem que seguir a instrução do cara. O cara era obrigado a me alimentar, o cara ficou o dia todo assim, ele sem meter a mão no parceiro, tu tinha que treinar isso nas duas posições. Tu dá instruções para ele que ele fosse capaz de comer. Tinha um prato de comida na frente dele. Tu dá instruções para ele poder comer. E ele confiar na tua instrução para ele seguir. E passou o dia todo andando e o cara te orientando. Rapaz, que você está de olho não está vendo nada. Ou tu confia no cara, ou dançou. Se tu tiver qualquer dúvida, tá escado, tu pensar em alguma coisa, quando está andando durante o dia, e tu cair. Então, eu faço a comparação do médium se entregando para o trabalho. Então, é confiança no dirigente, tanto encarnado como desencarnado, porque ele está emprestando o seu corpo físico. Meu amigo, qualquer insegurança causada ou pela ignorância do mecanismo ou pela falta de confiança que tem ali, pode ser desastroso e provocar tudo isso que a Márcia falou aí no médium que está treinando. Então, na hora que ocorrer aquilo ali, o dirigente do trabalho tem que observar, chamar o médium à responsabilidade. Então, geralmente, o que a gente faz? Fala para o médium, pensa no teu guia, pede ao plano espiritual para te ajudar. Porque aí ele já vai exercitar o quê? Ele, quando estiver no processo de incorporação do espírito que está chegando lá na mesa de desobsessão, ele não perder de vista o guia espiritual dele. E nessa fase inicial, ele ainda está nesse reconhecimento. É como se eu estivesse naquele treinamento de confiança, tanto para o dirigente encarnado, quanto para o mentor, para o guia lá, médium, naquele momento. Então, ligar o plano espiritual, induzir o médium para que ele se ligue ao plano espiritual e muita instrução, porque ele tem que, ao se entregar ali, aquele negócio, ó, segura na mão de Deus e vai. É um treinamento de confiança para ele médium. Agora, tem por trás disso várias coisas, que a gente já deu exemplo até aqui, quando falou também lá na sessão de desobsessão, naquelas aulas sobre desobsessão, sobre assim, o problema do animismo que pode ocorrer. Quer dizer, o médium ali naquela hora pode despejar alguns problemas dele, que é lícito, como espírito ele colocando aquilo, e o atendimento ali é no diálogo, né? É você perguntar, porque às vezes a interferência ali é para prejudicar o trabalho do médium, mas, de uma maneira geral, pensando assim, que é por falta ainda de treinamento, que é iniciante ainda, é desenvolver nele essa capacidade de sempre pedir ajuda ao plano espiritual quando tiver qualquer problema e de confiar na condução do trabalho. Prece sempre quando você vai atender esse tipo de situação. É o caminho. E está bem ligado para, na hora, a intuição ali vir e você conduzir aquele momento ali de dificuldade que o médium está passando. Tá? Ou seja, tem aqui esses comportamentos básicos e a orientação geral, você tentar perceber ali qual é a causa específica naquele momento.
Às vezes, até eu segurar na mão do médium, dar força para ele ali, resolve o problema de insegurança e você consegue sair daquele estado. Tá claro, Márcia? Ótimo, tudo certo, sim, Paulo. Obrigada. Aproveitando que vocês falaram aí, você falou do treinamento do médium, a gente tem que sempre pensar o seguinte: se está treinando corporação, você está treinando psicografia, não pode a gente orientar o médium para ele se travar. Então, às vezes, o médium quer correr antes de aprender a andar, porque, sabe assim, tem que filtrar a mensagem. Nesse início, a gente tem que falar para ele ficar tranquilo e não filtrar a mensagem. Fala o que vier na cabeça. Ele está passando num momento assim que ele não sabe se é dele ou do espírito. Então, a gente tem que deixar ele tranquilo, e isso evita muitos problemas. Você olha só, isso é treinamento. Isso a gente sempre escutou no plano espiritual lá. O cara está treinando psicografia. E você vai ver nas obras básicas também. As primeiras psicografias são descartadas. Por quê? Porque aquilo ali é treinamento mecânico, só de como você vai usar o movimento da mão. Não importa o conteúdo. Aí eu falo assim, mas por quê? É só pensar um pouco. Que tipo de espírito tem mais facilidade de se comunicar com a gente? É o que está mais próximo na vibração. Então, meu amigo, é um espírito parecido comigo. Então, não espere grandes coisas escritas ali, não. Porque esse primeiro momento, o objetivo principal é treinar o mecanismo que está envolvido ali, o mecanismo material. Tanto na psicofonia, quanto na psicografia. E mesma coisa na hora ali, a psicofonia na hora do médico que está treinando ali para incorporar, ele tem que ficar livre ali para ele soltar. Ele vai falar o que der para falar ali. E não se preocupar naquele primeiro momento, filtrar. Mas não tem que filtrar? Tem, depois. Tu só aprende a correr depois que aprende a andar. Aprendeu a andar, aí depois vai ser, olha, aí agora o que tem que fazer? Você já está acostumado com o mecanismo, tanto da psicografia quanto da psicofonia. Identificar o pensamento do espírito. Se ele xingou o doutrinador, um palavrão, tu chama ele de burro só. Quer dizer, tu tem que passar o que o espírito quer, com a intenção do espírito, sem agredir de uma maneira. Mas também não é você ficar quieto e não falar. Porque é importante para o doutrinador entender que naquele momento ali é uma insatisfação do espírito para com ele. Mas você tem que amenizar o invólucro ali. Então, o filtro vem com o tempo. Naquele primeiro momento ali, é treinar um mecanismo. Por isso é treinamento. Então, esse material de treinamento, seja ele escrito ou falado, normalmente não é aproveitado como mensagem, e sim a parte prática do negócio ali. Tá? Bom, seguindo. Agora nós vamos entrar aqui no Manuel Flamengo de Miranda, mediunidade de Paulo. Sintomas da mediunidade. Alguns trechos que nós tiramos aqui para meditar. Não poucas vezes é detectada por características especiais que podem ser confundidas com síndromes de algumas psicopatologias que no passado eram utilizadas para combater a sua existência. Sutis ou vigorosos, alguns desses sintomas permanecem em determinadas ocasiões, tirando mal-estar e dissabor, inquietação e transtorno depressivo, enquanto que em outros momentos surgem em forma de exaltação da personalidade, sensações desagradáveis no organismo ou antipatias injustificáveis, animosidades mal disfarçadas, decorrência da assistência espiritual de que se é objeto. Isso aqui, isso tudo aqui, é o que a gente chama de resíduo, né? Do resíduo que fica com o médium ou do comportamento dele em relação a alguém. Então, vamos colocar alguns exemplos que hoje tem acontecido muito, assim, a busca de atendimentos fraternos, de esclarecimento, assim. Pessoas que começam a ter, por exemplo, Alzheimer, que estão, pessoas pela idade também começam a ficar mais debilitadas, e aquilo ali
ela começa a ter um comportamento um pouco diferente. Agressividade, incompreensão. Não estou falando aqueles sintomas normais da doença, não. Estou falando dessas coisas. Então, o que o Manuel Flamengo está chamando a atenção ali? Que essas coisas, desde que você se conheça, ou a pessoa que está de fora conheça a pessoa que está passando por aquilo, que você está observando que aquilo ali não é um comportamento normal dela, algo que você tem que levar em consideração é a influência espiritual. Aí, nesse caso, não se trata de estar no trabalho ou não. É um médium que, numa situação normal do dia a dia, ele está recebendo influência de espíritos que está fazendo com que ele mude o comportamento. No trabalho, como é que seria isso? O trabalho seria com uma condição de você percebe isso em alguns médios, e a gente comentou isso no domingo passado, quando a Alda estava participando do estudo também, que você está acostumado com o médium, com aquela equipe mediúnica. Então, você sabe a característica de cada médium. E aí você percebe nitidamente a influência do médium naquela comunicação. Pô, mas é normal? Claro que é normal. Não existe. É muito raro um médico totalmente mecânico. Então, você vai ter ali a característica do médium junto com a característica do espírito comunicante. Então, você vai observar alguns mais incisivos, outros mais tímidos na maneira de falar, que seria a parte do médium carregando ali. Qual a postura do médium nesse momento? É ele ser o mais neutro possível. Tem algum microfone aberto aí que está vindo um barulho a mais do que o que eu já estou aqui. Então, vamos lá. O que acontece? A identificação dessa alteração está diretamente ligada ao conhece-te a ti mesmo ou a alguém que está de fora conhecer quem está passando por aquilo ali. O que eu tenho que observar? É o que é da pessoa e o que pode ser de influência espiritual. O médium está mais suscetível a receber essas influências do que uma pessoa que não tem a mediunidade trabalhada. É como a gente fala, todos somos médios, todos somos passíveis de influenciação. Mas o médium definido no livro dos médiuns é aquele médium que tem trabalho. A antena dele está bem mais apurada para captar essas influências do que o outro. Então, é muito mais fácil ele também ser influenciado. Por isso a importância de começou a desenvolver a mediunidade, se mantém no trabalho. Porque é aquilo ali que vai carrear todas essas influências para o trabalho. Porque tu imagina um médium que potencializou a capacidade dele de captação. E ele não está no trabalho, no dia a dia, meu amigo, espírito, ele não vai ser médium só quando ele entra no centro. Ele é médium o dia todo. Então, essa chamada de atenção ali de Manuel Flamengo é exatamente para a gente perceber as diferenças. Agora, é claro, se o espírito consegue me influenciar ali, não é ele que está me dando aquela característica, ele está utilizando a minha característica ali e potencializando. No exemplo que nós demos, que a pessoa, ou já por uma fragilidade física, ou mesmo por uma condição psíquica, ela se enfraquece, o espírito potencializa ali. Ela perde o senso de filtro. Porque, sabe, a gente escuta às vezes falar isso, a pessoa, não, eu já estou velho, já perdi o filtro, eu não quero nem saber, não me incomodo mais com a opinião dos outros. Então, aquele comportamento que ele regrava pelo que a gente chama o verniz social, ele já não se importa mais daquilo ali, vamos dizer assim, ele tira a trava de segurança e bota para fora aquelas coisas. Isso tudo aí pode estar ligado a uma influência espiritual também. Alguma colocação? Podemos ir para a próxima? Ô, Paulo, vê se não é seu som dando retorno, porque não tem nenhum microfone aberto, não. Já melhorou agora um pouco.
Paulo. Devia ter algum antes. Mas também melhorou, para mim melhorou também. Paulo. Oi. Então, voltando à questão que a Márcia levantou, né, de um médium iniciando e entrar em pânico na reunião, eu acho que isso é uma questão que diz respeito quase que exclusivamente ao dirigente encarnado da reunião. Porque, veja bem, no caso de uma situação como essa, né, o que o dirigente pode imaginar? Vamos supor que ele imagine o seguinte: poxa, essa pessoa vai surtar aqui dentro e eu vou ter problema porque a casa vai ficar mal falada na cidade. Não, nesse caso aí está faltando confiança, né? Confiança na espiritualidade. E ele também pode imaginar o seguinte: não, eu vou ficar na minha, vou falar com ela assim, não, com a pessoa, né? Não, isso tudo vai passar, fica tranquila. E aí eu acho que está faltando sintonia com os espíritos, porque não é para dizer que vai passar, é evidentemente para acompanhar, analisar junto e providenciar o que for necessário para que aquela situação possa ser remediada. Essa é a minha opinião. Não, também está ligado aos dois, mas olha só, aí, de qualquer maneira, a responsabilidade do dirigente é estar em contato diretamente com os guias espirituais do trabalho, exatamente para ele próprio ter essa confiança. Eu estou partindo do princípio seguinte: se alguém é responsável por um trabalho de treinamento de médiuns novos, essa pessoa tem que ser experiente. Então, eu estou descartando assim a insegurança desse dirigente, porque se esse cara for inseguro, ele não tem que treinar ninguém. Ele tem que primeiro se treinar para ter essa confiança. Ô, Nagai, Oi. dentro disso aí que você está colocando, justamente esse é um ponto fundamental, porque a mediunidade, principalmente para os dirigentes, ele é um trabalho que exige assim a confiança dos dois lados. Exige a confiança do médium no dirigente e exige também que o dirigente ganhe a confiança do plano espiritual. Principalmente isso. Porque senão Principalmente do plano espiritual. Os espíritos têm dito para nós que os médiums, eles levam mais ou menos, e aí está incluído o dirigente, que eles ganham começam a ter confiança em nós depois de mais ou menos uns 10 anos de tarefa. 10 anos. E foi justamente esse período que a Sueli Caldas, quando esteve em Miracema, falou que para ela, dirigente, tem que ter um mínimo de 10 anos de experiência em reunião mediúnica. Só que aí você parte do seguinte problema: eu tenho que começar. E quando muitas vezes você tem uma reformulação numa casa, tem que começar. E aí, qual é a orientação dos espíritos para nós? Prudência. E ligar-se ao plano espiritual. Ligar-se ao plano espiritual, ser prudente e estudar mais. Porque o ponto, olha só, o ponto básico disso aí é ter a humildade. Sim. Não só quando no início, mas mesmo depois que tem experiência, ter sempre a humildade que assim, olha, o plano espiritual sabe mais do que eu. Eu estou aqui ainda como aprendiz. Eles falam isso, tu imagina a gente. Se eles que estão na posição lá do plano espiritual, orientando a gente, eles se dizem que ainda são aprendizes, porque tem muita coisa ainda, a gente tem que entender isso também e ter essa postura, porque senão, meu amigo, se a gente achar que nosso taco eu tenho que confiar no meu taco, tenho, mas muito mais no deles do que no meu. Porque isso é um trabalho de orientação, né? Paulo. Sim, fala, Nilton. Então, olha só, dá para imaginar, acompanhe meu raciocínio, dá para imaginar que numa reunião séria, num grupo espírita estruturado, onde o dirigente é um homem equilibrado, de uma moral razoável, que uma pessoa vai sentar na mesa, vai entrar em pânico e vai surtar, não vai acontecer isso. Eu digo assim, essa é a minha visão particular. Por quê? Porque o trabalho está estruturado, os espíritos estão ali. Não haveria... Olha só, eu vou te falar um negócio.
Tendo esse cenário que tu falou, a probabilidade de acontecer alguma coisa é muito menor, mas não é Pode impossível que ficar aconteça. sim. Sabe por quê? Porque a cabeça da pessoa, vamos tratar desse negócio, meu trabalho está todo estruturado, está com essas condições todas que tu falou, mas o médio iniciante, ele pode ter um nível de insegurança, lembra que é o pensamento. Isso, às vezes, você está numa reunião pública, ó, eu vi na Casa Leão Denis, estou lá há mais de 30 anos. 2 vezes, nesses 30 e poucos anos que eu me lembre, de alguém na reunião pública ter um surto lá de alguém ter que ir lá atender. Mas teve, e um trabalho totalmente estruturado. Mas sabe por quê? Os espíritos obsessores de quem está vindo, alguns ficam lá de fora, alguns são permitidos entrar para aprender. Isso a gente sabe por comunicação deles mesmo, prática, os caras falam. Mas eu estou aqui dentro do salão, está tudo isolado. Mas o meu pensamento, ó, busca. Se a pessoa tiver no estado de desequilíbrio assim grande, ela pode, pelo seu livre-arbítrio, permitir isso. Independente, eu não posso evitar uma coisa que é pensamento, entendeu? Então, eu concordo assim com o que você falou. Nessa condição, nesse cenário de equilíbrio, é muito difícil acontecer, mas é impossível? Não. Por quê? Porque eu não posso comandar a pessoa. O livre-arbítrio de cada um é o pensamento de cada um. Por isso, o que a gente pode fazer é dar a essa estrutura de trabalho a melhor condição de equilíbrio possível. Porque tem outra coisa, ó, nós somos humanos, vão ser 6 pessoas ali dentro do trabalho. Por mais que a espiritualidade tenha ali o ambiente que depende dela preparado, nós temos 6 individualidades ali que alguém pode dar abertura, alguém pode desequilibrar. Então, eu digo, vamos fazer o máximo possível para não oferecer esse cenário, mas sabendo que pode acontecer por conta de um desequilíbrio de uma individualidade, não pela característica geral do trabalho, tá? Eu acho que a gente tem, nesse momento, assim, sempre quando acontecer isso é a primeira coisa que a gente falou, liga ao plano espiritual, porque eles têm que nos ajudar e vão nos ajudar a superar esse problema. Nagai, Oi. A gente está caminhando aí para o encerramento, que vai dar 11h15, depois tem a hora aí. Depois tem a prece. Tá. Dentro disso aí que você colocou, vou colocar um exemplo prático disso que aconteceu comigo. O que aconteceu? Eu estava iniciando aí a mediunidade na sessão já na Casa Espírita. Está dando retorno aí, tem algum microfone aberto? Está dando retorno aí, tem algum microfone aberto. Alô? Está dando retorno. Alô? Alô? Oi. Maria das Graças está ligada. Nagai? Nagai? Sim. Maria das Graças está ligada. Posso falar? Pode. Já tem pouco que eu estou querendo fazer a pergunta, agora que eu consegui. Minha pergunta é só uma resposta sobre essa mediunidade. É um assunto que eu sempre quis estudar. De saber de médium, entendeu? Assim, que eu sei que tem que ter um equilíbrio, estudo, como você está falando aí um tempão, né? Sobre a importância do médium e do desenvolvimento. E quando o médium, ele chega numa sala, tem hora que ele dá comunicação, 2 perguntas. Tem hora que ele dá comunicação, tem hora que não dá. E às vezes, do nada, assim, apaga, entendeu? Então, o que se envolve, o que acontece com o médium? Por que acontece isso? São 2 perguntas que eu tenho dúvida, que eu sou médium, trabalho, e agora está acontecendo isso comigo, entendeu? E eu sei dessa responsabilidade da mediunidade, tudo que você falou aí é importantíssimo para o médium, entendeu? Aí então eu fico em dúvida, entendeu? Sobre por que eu estou passando por isso agora, se é da casa, o que se é meu mesmo. Então, eu queria que você me tirasse essa dúvida. É um estudo que eu sempre quis participar, entendeu? Tá. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta. Por que às vezes eu recebo mensagem, às vezes não? Primeiro,
O telefone toca de lá para cá. Não é daqui para lá. Eu tenho que me colocar nas melhores condições possíveis. E também é o seguinte, a pergunta, estou ligado a algum trabalho desse tipo? Eu sou um médico que estou ligado ao trabalho, por exemplo, de receituário mediúnico. Eu estou ligado a um trabalho em que eu tenho que me comunicar por psicofonia ou por psicografia. Se eu não estou ligado diretamente a um trabalho desse tipo, eu não necessariamente vou ter que receber mensagem desse tipo. A característica da minha mediunidade pode não estar sendo utilizada para esse tipo de trabalho. Ponto. Quanto ao ponto, a primeira tá, né? Vem de lá para cá. Então, é necessário que aquilo faça parte do meu planejamento de trabalho mediúnico. A outra, recebi mensagem, mas eu esqueço. Não guardo lembrança nenhuma disso. É isso que você perguntou, né? Então, isso aí também é uma característica. Tem duas coisas aí. Uma, proteção para o médium, e outra, tem nada a ver ele ficar sabendo daquilo. Proteção do médium funciona, vou te dar um exemplo. O Altivo, na época, estava encarnado, fazia receituário mediúnico assim de... Eu não sei dizer quantas respostas ele dava, como médium. Você imagina se ele, como médium, ficasse na cabeça dele todos aqueles problemas. Tudo que passaram para ele, ele respondeu, sendo médium da espiritualidade, se aquilo ficasse retido na mente dele. O cara ia ficar maluco. Tu imagina se tudo que passasse por ele, ele retesse. Estaria prejudicando a ele. E outra coisa, o Rafael me faz uma consulta, eu como médium, problema particular dele e crítico. A espiritualidade não vai deixar com que eu tenha conhecimento daquilo ali, burlando a privacidade do Rafael. Então, eu, como médium, não tenho o que lembrar daquilo ali. Então, aquilo é apagado da minha mente. Estou dando dois exemplos, que um é para o próprio cuidado do médium e outro pela preservação de quem está fazendo lá, por exemplo, a consulta mediúnica. Então, a retenção ou não, uma explicação seria essa, mas pode ser várias coisas. Pode ser a condição do trabalho do médium, aí tem que ver todos os fatores que estão ligados a isso, não tem adivinhação, entendeu? É uma análise de cada caso. Mas, de uma maneira geral, é isso que eu poderia te responder. Uma, que o telefone é de lá para cá, eu não sou obrigado a receber mensagem, ou nem o espírito é obrigado a se comunicar por mim, só por eu ter essa capacidade. E a outra é que eu não tenho que lembrar, eu simplesmente não sou obrigado a lembrar daquilo ali, tá? É uma resposta assim, bem geralzona e que, nos detalhes, teria que ser visto. Tá bom? Paulo, nós estamos caminhando para o final. As próximas perguntas vou deixar aí para a semana que vem, para a gente continuar o estudo aí de distúrbios. Mas só para fechar, vou terminar falando aquele caso. Basicamente, essa questionamento da Maria da Graça nós precisamos estudar mais o Livro dos Médiuns. Isso está muito bem explicado lá na obra, o Livro dos Médiuns. E sobre esse mal-estar que a Márcia colocou, a gente lembra o seguinte: existe uma direção espiritual que guarnece, que protege a casa espírita e as reuniões mediúnicas. Porém, essa proteção, ela não é uma blindagem. E aí, o que aconteceu comigo, por exemplo? Fui para a reunião mediúnica, estava começando lá no Grupo Espírita Paz e Harmonia, e dentro da reunião, a proposta era uma reunião de desenvolvimento. Mas eu vinha da Umbanda, naquela batida de desobsessão e coisa, e tinha uma amiga doente. E eu resolvi fazer o quê? Sabendo do problema da pessoa, me ligar a pedir por ela, mentalizando ali dentro da reunião. E o que aconteceu? Terminou a reunião, Sueli Vidal estava junto comigo à época, ela de repente vai até se lembrar disso. Terminou a reunião, eu falei: Sueli, não estou bem.
Aí ela ficou comigo, me deu um passe, o pessoal parou, voltou a vibrar. Aí veio um mentor espiritual, o Joaquim, e falou assim: olha, meu filho, se você quer abraçar a mediunidade, abraçar o mundo, comece disciplinando o pensamento. E por que isso? Porque muitas vezes o médium quer trabalhar, mas ele não tem disciplina de pensamento. Então os espíritos impressionam ele fura o bloqueio da reunião mediúnica, ele muitas vezes se atrapalha e atrapalha até mesmo o próprio apoio da espiritualidade. Então, assim, por isso a necessidade do estudo, de um estudo bem feito, de um estudo que envolve a conscientização do médium, porque muitos espíritos impressionam os médiums e levam eles a desequilíbrios orgânicos por causa dessa impressionabilidade, por causa dessa falta de preparo prévio para se assentar a reunião mediúnica. Então, a gente precisa entender que nós estamos amparados, mas não estamos blindados. Nós vamos, em muitos casos de mediunidade, passar pela mediunidade de provação. A mediunidade da Dona Ivone Pereira é uma mediunidade lindíssima para a gente que está lendo, mas vai viver o que ela viveu. É uma mediunidade dura, que exige o quê? Muito preparo, muita resistência, porque muitas vezes a gente vem com a mediunidade de prova e que a nossa função é transformar essa mediunidade numa missão verdadeira e que exige de nós que nós comecemos a honrar Jesus Cristo verdadeiramente, coisa que nós não fizemos na encarnação passada, nós médiuns. Que Jesus nos abençoe. A gente deixa aí as próximas perguntas para a semana que vem. Valdeci, tá ligado? Valdeci? Consegue abrir o microfone aí? Não? Newton, tá ligado? Não sei se o Newton tá ligado. Para fazer a prece final. Deixa eu ver quem está ligado. Beth, você faz a prece? Sim, Rafael. Agradecendo esses momentos de compreensão do estudo da mediunidade. A mediunidade da casa, a mediunidade de todos os mentores espirituais presentes. Nós os pedimos, Pai. Paz, amor, harmonia e compreensão dos fatos que nos cercam enquanto seres humanos e que possamos, a cada dia, melhorar o nosso entendimento da doutrina e melhorar o nosso entendimento como seres humanos. Esteja conosco, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Nós agradecemos a participação de todos, que Jesus continue a nos abençoar. Quinta-feira a gente continua aí a questão 132 e colocando os pingos nos is, esclarecendo aí muita coisa que ficou mal resolvida, mal entendida, e vamos aí tirar a dúvida da Anneli. Quinta-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Nagai, valeu! Um forte abraço para todos, que Jesus nos abençoe.